Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, especial Eleições 2022. Hoje vamos receber a candidata a presidente da República, a Vera Lúcia, do PSTU, que atendeu o nosso convite, vai participar desse bate-papo, dessa sabatina. Comigo aqui hoje o radialista Jones Leiber, que também vai ajudar a gente nessa conversa. Lembrando que esse programa está sendo transmitido no canal 7 analógico, canal 34 digital, transmitindo no nosso canal no Facebook. O programa já está disponível na plataforma do YouTube. E estamos transmitindo também, nesse instante, pela Rádio 98 FM. Candidata Vera Lúcia, prazer recebê-la, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, é um prazer imenso poder conversar com vocês nessa reta final de campanha. É um prazer. Jones, com a palavra, por favor. Olá, Marconi. Vera, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria fazer no bom sentido, uma provocação. O plano de governo do seu partido, pelo menos nas suas premissas mais, digamos, dogmáticas, ele não mudou muito, né? E, ao mesmo tempo, parece que o poder de convencimento do eleitor não continua o mesmo. Onde está a falha, se é que há? Não, óbvio que há uma falha, principalmente na legislação eleitoral, que é muito pouco democrática, e, ao mesmo tempo, os grandes veículos de comunicação de massa que fazem coro com essa mesma legislação e impede que todos os candidatos, não somente o PSTU, todos os candidatos, tenham igualdade de condições, e isso significa participar de todos os debates, participar de todas as sabatinas, participar da grade de toda a programação dos veículos de comunicação, mesmo que não fosse do próprio TRE, que eu já disse que é pouco democrático, mas os veículos de comunicação poderiam fazer isso. No entanto, eles fazem coro com a legislação eleitoral e impedem que um partido como o nosso, forjado no seio da classe trabalhadora e que tem um programa, que nós temos um programa para responder à realidade brasileira, econômica e social, que atende às demandas mais sentidas da classe trabalhadora brasileira, ela não sabe, ela não acompanha de perto. Esse problema é do PSTU? Não. É da classe trabalhadora? Também não. Porque o que está sendo oferecido a ela, por exemplo, é uma polarização e uma disputa, principalmente em dois candidatos, quando existem 12, né? Acho que tem 11 agora, disputando as eleições, e, no entanto, a população brasileira não conhece, né? De fato, não conhece. Quais são os projetos que todos os candidatos estão disponibilizando, apresentando, debatendo junto com a população e com toda a sociedade brasileira? Nenhum. Vamos combinar? Não tem nenhum. E o nosso, nós que não temos representação no Congresso Nacional, ainda temos, e por sermos pobres, porque somos da classe trabalhadora, nós não temos rios de dinheiro para jogar nas eleições, nós não somos uma máquina eleitoral, consequentemente, isso se reflete na impossibilidade, muitas vezes, do conjunto da classe trabalhadora, dos mais pobres, conhecerem esse programa, porque nós precisamos explicar esse programa, organizar a classe trabalhadora para garantir a sua implementação. Não são promessas eleitorais que a gente faz de forma oportunista para ganhar voto. Não, é um projeto que, de fato, responde às necessidades e à realidade da classe trabalhadora brasileira em todos os seus aspectos. Então, nesse sentido, a grande dificuldade que nós temos tem a ver com a muito pouca democracia nas disputas eleitorais. Na verdade, a disputa eleitoral apresenta uma disputa entre os desiguais. E nessa disputa desigual estamos nós. Candidata, falando de plano de governo, no seu plano de governo, tem um capítulo dedicado, né, um capítulo inteiro falando com o título, né, o imperialismo impõe a recolonização e a decadência do país. O significado de imperialismo é sistema de governo que preconiza uma monarquia chefiada por um imperador ou imperatriz.
Qual é o nexo causal do termo imperialismo com o Brasil, que é um país republicano e democrático? Ou é uma retórica de campanha? Não é uma retórica de campanha, é uma definição econômica, que todo mundo sabe que são os grandes países que dominam econômica e politicamente o mundo. Os Estados Unidos é uma economia e politicamente é um país que domina vários países mundo afora. As grandes economias de imperialismos que não têm o mesmo potencial, como os imperialismos europeus, e também tem também o japonês, que são economias muito mais fortes, que impõem aos países menos desenvolvidos, nessa localização do mercado e da disputa mundial, em condições de subserviência, ou seja, de subordinação. O Brasil é o país que está hoje sujeito, cada vez mais subordinado aos interesses econômicos e políticos do imperialismo norte-americano, dos imperialismos europeu, japonês e agora até o chinês. Como é que isso se expressa? Por exemplo, para explorar mão de obra aqui farta e barata, as multinacionais desses países chegam aqui sem pagar um centavo de imposto. E o governo brasileiro, servil como ele garante a isenção para essas multinacionais que exploram mão de obra farta, barata, muitas vezes garantindo a infraestrutura para a implantação das suas plantas industriais aqui no país, por vezes, inclusive, garante linha de financiamento, e depois essas empresas mandam as suas remessas de lucros para os seus países de origem sem pagar um centavo de imposto. Entende? E o Brasil hoje, por exemplo, vem desmontando todo o seu parque industrial aqui para voltar e está descendo a ladeira da condição de colônia. Está se tornando, na localização mundial, do mercado mundial, voltando a ser exportador somente de alimentos e de minérios. Ou seja, são produtos muito pouco industrializados. E para isso o Brasil vem desmontando há mais de uma década, paulatinamente, o seu mercado, o seu parque industrial e se sujeitando cada vez mais a essa sua localização no mundo dos negócios capitalistas. Consequentemente, isso traz danos muito graves para a população brasileira. E quando eu falo população brasileira, eu estou falando da classe trabalhadora, que está desempregada, e aqueles que estão trabalhando em condições cada vez mais precarizadas. Então, as reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, o fechamento das indústrias aqui do Brasil é parte desse processo de recolonização do Brasil em pleno século XXI para atender os interesses capitalistas das grandes economias internacionais. Isso é imperialismo. Não estou falando de monarquia, nós estamos falando dos imperialismos capitalistas. Entendo. Candidato, no seu plano de governo fala em comando da polícia, de escolha de comando da polícia, se eu não me engano, através de eleição. Nós temos exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, que a senhora até citou aí, promotores que são escolhidos através dessa forma, né, por pleito, por eleição. Só que muitas vezes eles são levados a tomar decisões baseadas no calor da opinião pública, e justamente essa opinião pública que, como a senhora até passou na sua resposta anterior, né, é muito suscetível a esse momento. Isso não contribui também para que as decisões sejam injustas? Não é a opinião pública, eu falei que são os meios de comunicação que levam as pessoas a tomarem decisões. No caso dos Estados Unidos, da eleição nos Estados Unidos, não é resultado dos meios de comunicação, não é resultado do parlamento daquele país e dos grandes empresários e dos governos daquele país. A votação, a eleição das polícias nos Estados Unidos é uma conquista da Revolução estadunidense. É resultado de uma revolução que garantiu que as polícias daquele país fossem eleitas. Uma conquista que nós não temos aqui nada parecido.
O que nós temos aqui é uma força armada a serviço do Estado, que está a serviço das grandes empresas capitalistas, nacionais e internacionais, e que de democracia não tem absolutamente nada, por vezes interferindo, inclusive, na política do país, como foi não somente nos períodos da ditadura militar, mas no dia a dia, a polícia militar, que é uma remanescente, digamos assim, é um braço do exército brasileiro nas ruas da cidade, mesmo depois da ditadura militar, que impõe todo tipo de repressão a negros e pobres nas periferias, porque a polícia brasileira ela não bate nas pessoas brancas e de classe média e nem nos grandes capitalistas. Aqui quem apanha e quem morre é a classe trabalhadora mais empobrecida e a juventude negra nas periferias que são abatidas. E nós queremos que a classe trabalhadora, os negros, as mulheres, os indígenas, possamos nos salvar de todo tipo de violência que é praticado pelo Estado, através do seu braço armado, que é praticado pelas milícias, que é o braço podre do braço armado do Estado, e dos traficantes, que fica à mercê e que a população fica vulnerável no meio desse tiroteio, e quem morre são os pobres, a juventude que não teve absolutamente nada na sua vida, que não tem perspectiva de futuro, que só encontra diante de si todo tipo de violência, inclusive a morte e o encarceramento em massa. Preservar isso, quando nós dizemos que queremos a desmilitarização da polícia, que nós queremos que o conjunto da comunidade, das comunidades, nas fábricas, nas ruas, possam eleger a sua equipe, né, que vai cuidar da segurança do bairro, é para que a polícia e a repressão não tenha que entrar lá de qualquer jeito, porque a polícia e a repressão não entra de qualquer jeito nos condomínios fechados, que tem segurança armada, paga pela classe média, e nem entra nos condomínios fechados da grande burguesia desse país. Então, nós temos o direito de querer preservar as nossas vidas e também defendemos que a polícia tenha também o direito de eleger o seu comando, os seus comandantes, e possa também, junto à comunidade, fazer planejamento estratégico dessa segurança. Da mesma forma que defendemos que toda essa polícia única, desmilitarizada, possa também se organizar, possa também se manifestar, possa também exigir melhores condições de trabalho e de salário. Presidente da República pelo TSTU no projeto Eleições 2022, painel livre especial. Candidata, não é a primeira vez que a senhora se candidata a presidente da República. A senhora conhece o Vale do Jequitinhonha? Já ouviu falar no Vale do Jequitinhonha? O que o Vale do Jequitinhonha pode esperar do seu governo? Eu não conheço o Vale do Jequitinhonha, mas também os governantes desse país, desde o Império até hoje, desconhece a realidade e a fome da classe social que eu pertenço. Desconhece porque não vive, não sabe o que é viver em barracos nos bairros mais distantes da cidade. Não sabe o que é trabalhar, ser perseguido no local de trabalho, trabalhar dioturnamente em jornadas extenuantes e receber um salário e ter que sobreviver com esse salário, que você tem que escolher o que comprar para comer, porque o seu salário não dá. Isso eu conheço. E os governos desse país desconhecem. E tenho certeza que os governantes desse país não devem conhecer o Vale do Jequitinhonha, né? Nem devem conhecer as periferias das cidades. Os grandes empresários desse país também não conhecem. Os grandes governantes desse país também não conhecem. Mas a realidade da fome, do desemprego, do salário arrochado, da falta de moradia, de saneamento, de creche, tudo isso nós desconhecemos. Da precarização dos serviços públicos e da educação pública, do transporte que é ruim, nós desconhecemos porque nós vivemos. E isso existe no Vale do Jequitinhonha e vai haver em todas as cidades periféricas da cidade, onde mora a classe trabalhadora, principalmente aquela mais empobrecida. Isso eu conheço. E os outros candidatos não conhecem. Posso lhe assegurar.
e não governam para nós. Porque se governasse e prestasse, nós não teríamos hoje 33 milhões de pessoas passando fome. 125 milhões de pessoas que não têm um quilo de feijão e um quilo de arroz em casa, nem um quilo de açúcar. Se eles fossem competentes para atender às nossas necessidades, nós não teríamos hoje 50 milhões de desempregados e desalentados e mais 38 milhões, quase 39 milhões, vivendo de fazer bico no subemprego. Eles conhecem dos seus privilégios e das suas riquezas, das nossas necessidades e como solucioná-las conhecemos nós. Ok, candidata. A maioria dos empregos no Brasil está no setor de serviços e pequenas empresas, né? Sempre tem um contraponto do PSTU nesse sentido nas grandes empresas. No seu plano cita Safra, Magazine Luiza, Ambev, Cosan. E aí fica uma dúvida, pelo menos para mim, né, nessa citação do seu plano de governo. Essas empresas, elas cresceram de uma forma desonesta ou cresceram de uma forma equivocada? Por que esse confronto? Como que deveria ser um crescimento de uma empresa num possível governo seu? Tá. Quero dizer que num governo nosso, eu vou, inclusive antes, lá aí no Vale do Jequitinhonha, conhecer o pessoal, tá? As grandes empresas são aquelas que abocanham de forma privada boa parte da riqueza social que é produzida no país. Hoje, 67 empresas no Brasil se apropria de mais de 60% de toda a riqueza produzida pela classe trabalhadora brasileira, de forma privada. Esses recursos nem sempre voltam para um investimento em tecnologia, em indústria, emprego e trabalho. Muitas vezes, esses recursos, principalmente agora, são utilizados por essas empresas para comprar títulos do governo, para receberem juros através do pagamento que o governo faz, utilizando os recursos do montante que ele arrecada da sociedade para remunerar esses títulos para esses mesmos senhores. Ou seja, eles lucram no processo de exploração diretamente e lucram também através da sua forma mais parasitária, que é através da especulação bancária. Então, esses senhores, hoje no Brasil, correspondem a 315 e mais algumas famílias desses mesmos senhores. 61 deles, por exemplo, estão localizados no Nordeste. E que lucram absurdamente, por exemplo, vendendo saúde muito cara para quem quer comprar. Através, por exemplo, da Apvida. No Brasil, através da Redditor. Através, por exemplo, das grandes redes de supermercado, vendendo muito caro os produtos para quem pode comprar, porque estão lucrando absurdamente, inclusive agora no período de inflação. Então, quando nós dizemos que precisamos, e muitas dessas empresas, elas não pagam impostos, elas são isentas de pagamentos de impostos. Tá? O que nós estamos dizendo? Que essas grandes empresas precisam pagar impostos e precisam ser taxados não somente as grandes fortunas dessas famílias, desses grandes empresários, mas também os lucros, dividendos e as remessas de lucros das multinacionais. Porque nós precisamos isentar o micro e pequeno empresário, o micro e pequeno produtor rural, os trabalhadores, os agricultores familiares, e para que eles também tenham linha de financiamento e poder, de fato, se desenvolver, coisa que não é permitido, né? Então, e nós queremos, como parte disso, estatizar as 100 maiores empresas desse país para assegurar, por exemplo, recursos para para fazer um grande plano de obras públicas, que nós temos esse plano, que soluciona o problema do déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradia, de saneamento básico, que se precisa em quase 50% aqui no Brasil, de creches públicas para os filhos da classe trabalhadora, gratuita, pública, de qualidade, para investir em saúde pública, gratuita e de qualidade, para investir em rodovias, ferrovias, para investir em indústria, para investir em hospitais, em clínicas, em laboratórios, em indústrias de fabricação de remédio, com a quebra de patentes. Veja, o que nós estamos propondo é que aquilo que hoje é apropriado de forma privada seja
transformado em grandes empresas estatais, controlada pelos trabalhadores que trabalham nesses setores, que farão o planejamento dos serviços, a execução e a prestação dos serviços juntamente com a população. Então, tira esse caráter de ser privado e toda a riqueza produzida, a começar por essas 100 maiores empresas, passam a ser socialmente distribuída e planejada segundo as necessidades de toda a sociedade. Exporta daqui para fora o que a gente tiver sobrando e só importa de lá para cá aquilo que de fato a gente precisar e não tiver condições para desenvolver aqui no país. Entende? Mas, por exemplo, a gente pode ter desde a pesquisa do poço ao posto, todos os serviços de petróleo e os seus derivados aqui no país. Desde a exploração do petróleo, o refino através das refinarias e também de utilizar os seus derivados para várias bases de outros setores econômicos, a exemplo de medicamentos, a exemplo da indústria de fertilizante, a exemplo da indústria de plástico, a exemplo da indústria farmacêutica, ou seja, de vários segmentos que foi e continua sendo desmontado para que o Brasil volte a plantar capim, a plantar soja, a mandar carne para fora, a mandar suco para fora, fruto para fora, mandar petróleo para fora, mandar minério para fora e comprar tudo importado muito caro. Candidata, deixa eu falar um pouquinho sobre o fundão eleitoral, que é uma discussão que está chamando muita atenção. Na sua declaração, está lá R$1.225.000 da direção nacional do partido. Dá para rodar o Brasil com esse valor? A senhora gastou 130 mil só com advogados e com passagem aérea 1.261. Com Facebook, a senhora gastou 20 mil, ou seja, 20 vezes mais do que com passagem aérea. Como isso é administrado no seu partido? Eu acabei de chegar aqui em Aracaju, de Salvador. Sabe o que foi que nós viemos? De carro. Essa é uma forma de se fazer economia. O problema é que as máquinas eleitorais nesse país fazem das eleições um grande derramamento de dinheiro que é incompatível, inclusive, com a própria realidade do país. O que não é aceitável é que as grandes candidaturas gastem milhões e milhões de dinheiro numa eleição como essa. Porque o mais correto seria que todo mundo recebesse uma quantidade X para fazer campanha nas mesmas condições materiais, nas mesmas condições de divulgação dos seus projetos e depois a população pudesse escolher. O que é feito? O que é feito é estabelecer as relações desiguais, da mesma forma como é a democracia e as relações nessa sociedade, onde quem tem muito dinheiro pode fazer campanhas milionárias, que, por via de regra, também são os grandes partidos, que fazem todo tipo de corrupção também e que estão encastelados no Congresso Nacional e já governam esse país e que estão o tempo inteiro com a cara na televisão e que, ao mesmo tempo, é oferecido somente para a classe trabalhadora esse tipo de gente para o povo votar. Então, não pode dizer que a culpa é da classe trabalhadora, nem pode dizer também que a culpa é nossa. Agora, nós podemos dizer com tranquilidade que tem erro na legislação eleitoral, que tem erro nos grandes meios de comunicação, que tem erros na forma como o sistema capitalista se organiza para produzir e distribuir a riqueza. Porque é inaceitável, o que nós não podemos aceitar é que 315 milhões de pessoas tenham 60% da riqueza desse país apropriada de forma privada, enquanto a gente tem 33 milhões que passam fome. O que não é aceitável é que o Brasil, através do agronegócio, como o Bolsonaro gosta de alardear, alimente fora desse país para receber em dólar mais de 800 milhões de pessoas, enquanto aqui você tem 125 milhões que não tem um quilo de açúcar, que acorda de manhã e não toma café porque não tem café. Não come pão de manhã porque não tem pão. Não come meio-dia arroz e feijão por uma simples razão. Não tem arroz e feijão. Candidata, eu quero... E ferra. Desculpe interrompê-la,
A gente já está em cima da hora desse nosso bate-papo. Eu quero primeiro agradecer em nome da Rádio 98 e da TV Vale, mas deixar um minuto final para que a senhora possa levar as suas considerações para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Por favor. Com certeza. Eu quero primeiro agradecer a todos vocês aí da cidade de Diamantina, aí em Minas Gerais. Quero dizer que estive aí no início desse mês, há 2 semanas atrás. Aliás, sábado eu estava aí em Minas Gerais, até domingo, em Belo Horizonte, mais precisamente, e dizer a vocês o seguinte: nós não estamos nos veículos de comunicação, nós não vamos participar, por exemplo, dos debates que vão acontecer aqui até o final da campanha. Agora, nós temos um projeto de sociedade que pode responder ao problema da fome de forma permanente e pode responder à questão do desemprego também de forma permanente. Nós estamos falando de pleno emprego. E, para isso, nós fazemos um chamado à classe trabalhadora que, para além de votar em todos os nossos candidatos, se organize e lute para garantir a aplicação desse projeto. Mas no dia 2 de outubro, vote 16, vote PSTU, e se quiser nos acompanhar mais, entre nas nossas redes sociais e nos conheça melhor. Obrigado, candidata Vera Lúcia, do PSTU, candidata a presidente, nesse programa especial sobre as eleições 2022, uma série de entrevistas. Todos os candidatos foram convidados de forma igualitária, não tem igualdade proporcional, aqui a igualdade é absoluta, mas eu quero agradecer a você pela audiência. Jones, também muito obrigado. O programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube, se você quiser assistir ou reassistir. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.